Agora vejam o seguinte: embora o tempo inteiro nós estejamos nos socializando, é muito sabido isso, e é muito usado isso, pelo menos, né, desde que Mário e outros generais fizeram as primeiras grandes reformas no exército romano, que esse negócio chamado quarentena, para o meio militar ou para qualquer treinamento ou para um Big Brother, isso funciona que é uma maravilha para ressocializar alguém. Isso funciona tão bem, não pelo que ensina para ensinar o sujeito a atirar, a formar, a fazer qualquer coisa depois, isso não tem nada a ver. Qual é a grande função da quarentena? Fazer as pessoas sofrerem juntos. Porque quando as pessoas sofrem juntos, elas criam laços permanentes de lealdade. Você quer aproximar as pessoas, bota elas na mesma roubada. É muito rápido. E isso se descobriu que era fantástico. Vejam no modelo de socialização de exército. E aí nós vamos ter um problema, porque o sistema prisional repete sem querer esse modelo. Por que se raspa o cabelo? Tradicionalmente, por que se raspa o cabelo do recruta? Por que se dá um uniforme? Por que se troca o nome dele por um nome de guerra? Para jogar no lixo o que ele trouxe lá de fora. Dizer, você não era ninguém lá fora. Cadê a sua individualidade? Aqui você é um. Você é um igual. Aquele seu nome lá que sua mamãe lhe chamava, aquele nome afetivo, não serve. Aqui você vai ter esse nome. Aqui você vai ter esse uniforme. Aqui você vai ter isso que a gente chama de destituição. E todos os seus erros serão bem marcados para você saber que você é uma bosta, a menos que você aprenda aqui com a gente. Que lá fora é tudo viadinho, tudo frouxo, e que nós aqui somos machos pra cacete. Você vê lá, isso é a formação de qualquer grupo de elite, ok? Quando você vê lá aquele negócio de tropa de elite, aqui lá tem uma cópia muito mal feita dos filmes americanos, aquela parte específica, mas isso aí é padrão há mais de 1000 anos, que é assim que se faz formação de grupos isso. Mais ou menos é o seguinte: vocês vão se ferrar junto, e vão se ferrar tanto, vão ser tão humilhados, que vocês vão ficar eternamente como brother ligado um ao outro, de tanto que vocês sofreram junto. Então tudo aquilo, veja que você vira de certa forma, você vira uma piada, né? Porque você acaba acreditando que você é Capitão Nascimento, que você é fodão, que você é mais macho que os outros, etc. E nem a mulher dele acreditava, né? Só ele e os amiguinhos dele que acreditavam. Porque aquilo é para o grupo mesmo. O grupo diz, não, nós somos irmãos, nós somos mais valentes, nós somos mais isso, nós somos mais aquilo. Mas é claro, isso é um comportamento de qualquer grupo que passe por uma socialização forte faz isso. O Big Brother, vocês vão ver que como é fantástico. Vou lhe dar um exemplo, parece só piada, mas veja, as pessoas foram lá, se esforçaram, elas querem fama e ganhar o prêmio. 2 semanas depois, grande parte delas já estão dizendo que se dane o que o público pensa, eu vou fazer o que é certo. Veja, elas 2 semanas depois, envolvimento constante, elas perderam o foco. Elas viram que é ridículo você ir para o Big Brother e dizer, dane-se quem sair. Então você foi perder seu tempo, meu filho. Vejam como isso é forte, mas é isso que faz qualquer tipo de socialização no modelo quarentena. Vejam que há uma revisão de 94 nos Estados Unidos, em que vários estados do sul tiveram inclusive a ideia de que talvez se esses presos, sobretudo delinquentes, chamado delinquente juvenil lá, se ele fosse colocado em campos de modelo militar, que talvez ele, porque vem sempre a ideia, essa gente não teve limite, então vamos impor limite. E o que se notou é que aumentou a reincidência naqueles grupos. Aquele grupo acabou aumentando a reincidência. Agora vejam, quando nós colocamos os presos no sistema como nós colocamos, aqui ou em outro lugar, o que eles têm em comum? Que eles vão sofrer junto. Vão sofrer junto pelas condições da cela, pela superlotação. Essa é a primeira coisa. Eles se ferram juntos. Lá fora, eles perderam
em grande parte, os laços. Os laços estão todos questionados. Eles sentem, claro, eles não são o pai que o filho queria, eles sabem disso, eles não são o marido, eles não são o filho, eles são um problema. Ali dentro, eles são colocados numa situação de quarentena. Vocês vão se ferrar junto. E eles ficam muito mais tempo que no exército. Não é à toa que logo as lealdades deles vão mudar lá para dentro. Que logo eles se sentem, inclusive, moralmente obrigados com os colegas. É fantástico o número de pessoas que a gente atendia, sobretudo aqui na universidade, atendendo esses casos de pessoas que não tinham advogados, o número de presos que também se meteram em pequenas ações, ex-condenados que se meteram em pequenas ações, em que não iriam ganhar nada por isso que foram só por parceria, só porque achavam que tinham que ir, só porque achavam que tinham que ajudar. Coisas patéticas como o sujeito não traficava, não era isso, ele só ia acompanhar o sujeito transportar a droga para não deixar o amigo passar por aquele sufoco sozinho. E aí ele toma 10 anos na brincadeira. E nós não estamos falando, eles foram condenados, etc. Mas essa, no fato, é a história que surpreende muito mais. Surpreende muito mais. Ok? Então veja. Então essa experiência de quarentena faz isso. Igual na experiência lá, né, do desembarque, quando falei lá daquele filme alemão, A Experiência, né, e que você lembra que, resumidamente, no contexto da prisão de Stanford, lá do modelo de prisão, era assim, né? Se separava pessoas da comunidade, você sorteava, pessoas se inscreviam porque queriam participar de experiências em geral. Pegava lá 100 pessoas. Aleatoriamente, você dividia, sem olhar para as pessoas, você dividia 50 vão ser presos, 50 vão ser cuidadores de presos. Ok? Os presos vão ganhar uniforme de preso, os cuidadores de preso vão ganhar uniforme de agente, etc. E o que aconteceu? Logo depois da experiência teve que ser suspensa por causa disso. Um lado tinha ficado extremamente sádico, o lado dos agentes, e o outro lado extremamente unido, alguns apáticos, alguns já com sintomas, e logo aquilo ia estourar da violência dos dois lados. O que se está falando aí? Além da quarentena, a primeira coisa que ressocializa muito o sujeito, então, é sofrer junto. Se você sofre junto, você cria laços. Sabia que tem até uma dica para quem quer conquistar alguém nisso aí? As pessoas falam disso. Por essa não me pagasse para dizer isso. Mas tem um estudo bastante interessante, né, da Universidade da Califórnia. Esse é o brinde. Da Universidade da Califórnia, que mostrava o seguinte: foi feito com vários adolescentes e outros que estavam nesse negócio de paquera, não paquera, e aí eles proporcionavam uma experiência que eu já vou dizer qual é, e depois mediam, sem eles saberem o que estava sendo medido, no longo prazo, quantos acabaram namorando e quantos não namoravam. Por exemplo, convidavam gente lá, o menino escolhia uma menina, e etc., no próprio colégio, que sabia que um estava afim do outro, mas não tinha, ou era aquele negócio, não eram identificados como namorados, correto? Aí, uma das primeiras coisas era fazer um rapel, coisa mais power, mais com segurança, mas que dava bastante medo junto. Descer em montanha-russa, aqueles que tinham medo disso de montanha-russa. E se notou que havia inclusive proporcionalmente, o tempo de relação acabava durando mais daqueles que sentiram mais medo junto. Por exemplo, aqueles que identificaram deu muito medo, tal. A ideia básica é a mesma. Você compartilha a situação de medo junto, você tende a formar elos fortes. Mas não é isso a tal da síndrome de Estocolmo? Não é isso que se chama de síndrome de Estocolmo, que, na minha opinião, não vou nem abrir para discussão, porque dou o direito de vocês não pensar, é isso que nós estamos em relação à Alemanha.
Nós levamos um pau tão grande da Alemanha que estamos apaixonados por eles. É a mesma reação do sequestrado em relação ao sequestrador. No Facebook eu não fui tão bem recebido com essa ideia. Mas, então, olha, quando se fala, né, da síndrome de Estocolmo, de certa forma se está falando também desse processo enorme de ressocialização pelo medo. Veja, o que nós temos no par ali, capturado, num sequestro que dura um pouco mais de tempo. Nós temos eles estão compartilhando um sofrimento muito alto, uma carga de estresse muito alta. O sujeito está na iminência de ser morto, o sequestrador e o sequestrado também. Aí quem não entende muito o processo diz como é que pode que de repente o refém está dizendo para o sequestrador, tem um posicionado lá em cima e o sujeito posiciona ele na frente. Antes, quando não se começou a pensar isso, a partir desse processo, você tinha muito entendimento. Dizer, mas que porra, a polícia está tentando salvar aquele imbecil e ele ajudando o sequestrador. Na verdade, o processo é tão intenso que eles formam um laço curto, mas curto em curto espaço de tempo, mas que pode durar muitos meses, como os próprios casos iniciais, né? Tanto Estocolmo como depois o caso que virou o caso padrão, o caso da Patrícia, lá nos Estados Unidos. Então, o que nós temos ali? Um medo convivido intenso que forma laços permanentes, de longa duração. Certo? Até aquela discussão na literatura de intervenção internacional, se é melhor, alguns até acham que é melhor a vítima ter síndrome de Estocolmo, né? Porque, de certa forma, porque é dos dois lados, quando você tem esse processo, o sequestrador também vacila mais em matar a vítima. Ok? Ele também cuida da vítima. Ele se coloca num processo, ele cria uma coisa estranha, porque aparentemente é eu usando a sua morte como moeda de troca lá e de repente nós dois contra eles todos. Cria um par bastante atípico. Mas isso a gente vê em outras situações também, crianças maltratadas, muito apegadas aos cuidadores que os maltratam. A velha da mulher de malandro, né? Não se diz, mas pode ser do homem, pode ser de qualquer outra coisa, daquela ligação extremamente forte com com quem eu vivo aquela situação de muito medo, que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, é claro, isso foi apenas a forma como se vê. Então a ideia básica é que o medo compartido ele gera medo, privação, etc. Compartido junto, ele forma muito mais laços do que felicidade junto. Alguns, inclusive, dizem que isso faz parte do porquê que nós somos animais tão depressivos. Há mais de 100 anos que os primeiros psicólogos experimentais já notavam que a nossa memória é melhor para situações trágicas do que para situações de felicidade. Se pede para a pessoa descrever as situações, qual foram os natais que você foi feliz? Eles veem que logo a pessoa mistura um no outro e, sei lá, felicidade, era bom, era bem, negócio bem tosco a descrição. Quando é de sofrimento, você já teve cólica renal? Você diz, não, mas deixa eu começar, era 9h15 da manhã. Estava fazendo bolo de cenoura, aí ferrou. Que a nossa capacidade para, de alguma forma, o nosso mecanismo para aspectos ligados ao sofrimento, etc. Os psicólogos revolucionistas, por exemplo, explicam em grande parte com a necessidade, é claro, de aprender com situações que nos colocam em risco, que é mais necessário para nós do que situações felizes, quase como se fosse lá uma espécie de trauma. O sujeito caiu uma vez de uma certa altura, ele não pode ficar caindo várias vezes para aprender, porque pode ser que ele morra antes. Então, talvez o cérebro tenha mais facilidade em aprender rápido, em armazenar rápido as coisas negativas, justamente pelo medo que acaba passando. Então, você vê, você tem lá os presos numa situação dessa.
uma situação que você pode pensar aí em relação de caso de Estocolmo, você tem uma situação de medo e privação compartilhada, de pessoas que foram igual, chegaram numa quarentena, foi tirado a roupa delas, foi tirada a identidade delas, foi tirado quase tudo, e elas viraram lá um genérico, colocado com outros genéricos, para sofrer junto, a tendência é a fortalecer. A outra coisa que mais ressocializa o sujeito, além de medos compartidos, é a ideia de um outro claro para eu me contrapor. Ok? Veja, para a gente superar que cada um torce para um time, nós temos que ter um time contra a seleção, etc. Né? Ou uma guerra. Né? Uma guerra faz as pessoas ficarem mais nacionalistas, uma Copa faz as pessoas ficarem mais nacionalistas. Nós precisamos ter um inimigo definido. O sistema prisional fornece isso também? Fornece, né? Ele fornece uma aparência humana para eu me contrapor. Ok? Não tem a ver com você ser um agente bonzinho ou mauzinho. Você é o agente. E não tem a ver com eu ser um preso de estupro, de roubo, ou que caí aqui por acidente. Eu sou um preso. Uma das coisas que se notou claro, o Goffman fez estudos bastante interessantes em outras instituições totais, é que por que a pessoa foi para lá não interessa, o problema é que ela fica igual. Mais ou menos dizer, presos com violência ou sem grave ameaça lá fora, não significa o que eles vão ser lá dentro. Tem quase correlação nenhuma. Isso é bastante surpreendente. Significa que há uma generalização de um papel em relação ao outro. E é claro, com o tempo nós, os dois lados, eles caem na armadilha de ficar ressocializando o outro. Por exemplo, de um lado, o Estado, sem pensar nisso, mas gerando isso, produz a superlotação, produz todos os problemas que vai fortalecendo os laços internos, ou seja, eles têm que se virar entre eles. Logo, eles têm que criar favores entre eles. Logo, eles têm que criar amizade entre eles, relações entre eles, que eles precisam sobreviver. Do outro lado, os agentes, as pessoas que lidam com eles, também vão sempre lidar numa situação de escassez, com pouca gente, com pouca coisa, com ter que lidar